Paz do Senhor, amados. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para que nossa fé seja fortalecida e a nossa vida seja edificada na palavra de Deus. Eu dei como título essa palavra, aparente caos. Aparente, amados, é algo que quer tornar-se visível, é algo que aparenta. Não é a realidade ainda, mas ela quer parecer real. E o caos significa confusão. Então, gostaria de compartilhar com você essa palavra e que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração aquilo que Deus já colocou no meu coração. Eu vou ler ali no livro de Lucas, capítulo 2, eu vou ler do versículo número 1 até o versículo 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então eu gostaria de falar sobre isso, amados. José e Maria, obedientes à ordem do Senhor, seguiram o plano de Deus e chegou um momento em que eles tinham que alistar-se. E houve toda aquela perseguição. Um pouco antes houve aquela situação em que Herodes ficou furioso. Os reis magos foram até ele, pedindo para que ele mostrasse aonde que o rei dos judeus iria nascer. Herodes, totalmente furioso, ordenou a matança dos primogênitos, a fim de matar também Jesus, e até pediu para que quando os magos encontrassem Jesus, era para voltarem ao palácio, mentindo, disseram que ele iria adorar Jesus. Mais para frente nós vemos os magos recebendo ordens para que não voltasse dando a notícia ao rei Herodes. Mas continuando aqui a palavra, e aconteceu em que chegou o dia em que Maria ia dar à luz, eles não tiveram uma vaga numa pousada, não tiveram uma vaga num hotel, com boas condições. Não foi assim que ocorreu o nascimento de Jesus. Foi numa situação difícil, de aparente caos, mas não houve um caos. Deus preparou uma estalagem para que Jesus nascesse, um lugar simples, com cheiro de animais, com bois, com gado, mas foi ali que foi determinado por Deus o nascimento de Jesus. Um local aparentemente inapropriado, mas cheio da glória de Deus. Então, com isso, nós já aprendemos que às vezes situações que são difíceis para nós, aparentemente muito complicadas, mas são ali naquelas situações que o Espírito Santo vai estar falando comigo e com você também, amado. Então, nosso Deus, ele sempre faz as coisas de forma perfeita. Sempre existe um início, um meio e um fim. Nunca o plano de Deus ele é frustrado. Desde o início foi assim, desde a história de toda a humanidade, amados. Já no pecado que existiu lá no Jardim do Éden, devido à desobediência de Adão e Eva. A palavra diz que no início era o caos e que Deus criou céus e terra e tudo que neles há. Ele já transformou aquele caos, uma terra sem forma e vazia, já deu forma àquela terra. Glória a Deus. Vieram os animais, vieram Adão, Eva. O inimigo ele só pôde ficar observando. Ele não teve o poder de impedir a criação de Deus.
E é assim, o inimigo muitas vezes ele fica ao redor, ele fica vendo, observando a minha e a tua vida, ele conhece todos os detalhes, mas ele não tem poder de tocar em nós a não ser pela permissão divina. E ali tinha tudo para ser o que? Uma aparente confusão, mas Deus mesmo assim deu a vitória, apesar do pecado, da desobediência, Deus retornou uma tarde a falar com eles e tentar solucionar todo o problema do pecado, e isso lá na frente com a vinda de Jesus. Então, o pecado entrou na humanidade. Já ocorreu a situação de Caim e Abel. Foi, nesse momento, foram momentos terríveis. Abel foi morto por Caim. Caim sentiu inveja. Mas mesmo assim, nós vemos que o Senhor foi conduzindo todas as situações. Até na Torre de Babel, outra situação que eu separei, Gênesis 11, 16, onde naqueles tempos o coração dos homens se tornou cada vez mais mau. O orgulho, a arrogância, a soberba passaram a tomar conta do coração desses homens, e eles se uniram e resolveram a criar a Torre de Babel. Deus ficou olhando, imaginando que caos seria tudo aquilo, e ele determinou que cada homem começasse a falar uma língua diferente para que realmente eles não se entendessem, mas para que se separassem daquele plano que não tinha sentido nenhum. Então ocorreu aquele caos, iria ser pior ainda, mas Deus interveio e deu uma solução para aquela situação. Nós vemos também nas inúmeras guerras o povo de Israel passou, mas sempre Deus dando vitória. E se porventura Deus permitiu alguma derrota, também era para o bem daquele povo se converter-se a chegar mais ao Senhor. Nós vemos a vida de Gideão. Gideão lutando contra os midianitas. Os midianitas eram um dos povos inimigos de Israel. Deus deu vitória através de Gideão. Não vamos ler toda a passagem agora, mas com 300 soldados ele teve vitória na guerra. Então aquilo que parecia não ter solução, aparentemente seria o caos, a derrota de Israel, não, Deus entrou na misericórdia dele com a solução. E assim é nas nossas vidas. É isso que eu gostaria que você compreendesse nesta tarde. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, de aparente caos, situações como se não tivesse solução, mas não, tem solução. A nossa vida tem solução. Deus está conosco, o Espírito Santo não nos abandonou, ele está conosco. Jesus falou que estaria conosco até os últimos dias. Então o plano de Deus, ele é perfeito, ele tem um início. Para que existe esse início? Para recuperar, para reorganizar o que estava perdido. Aquilo que parecia que não tem solução, Deus entra com um início na situação, entra com uma solução para recuperar e reorganizar e restaurar toda a minha vida e a sua vida. Então, às vezes, a nossa vida espiritual, ela não está organizada. Na nossa vida espiritual, Deus nos deixou a Bíblia para ser meditada e nos deixou o caminho da oração. E devido aos nossos problemas, dificuldades, às vezes a nossa vida espiritual ela está totalmente desorganizada. E o Senhor permite situações, mas Ele é um Deus que entra com início. Ele entra para organizar, Ele entra para alinhar a nossa vida. Preste muita atenção, Ele quer realinhar a tua vida com a palavra de Deus. Ele quer que nós venhamos a viver segundo a palavra dEle. Para isso que Deus entra com a solução. Por quê? Porque Ele quer, no fim, Ele nos quer próximos dEle. Então Ele vai entrar com o início, Ele vai usar muitas vezes situações, aparentemente, que poderiam ser um caos, para trabalhar comigo, com você, para nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Nós temos que pedir que o Espírito Santo coloque vontade no nosso coração para orar, porque é difícil orar. Às vezes temos preguiça, desânimo, cansaço, tristeza, a nossa carne, o nosso eu lutando contra o nosso espírito, o inimigo tentando impedir, porque o inimigo sabe que se nós orarmos, o Senhor vai se revelar para mim e para você, nós vamos nos sentir renovados, alegres com a presença de Deus. Então o Senhor, Ele sempre tem um início para te dar a solução.
mesmo que você esteja vivendo um caos aparente. Qual é o objetivo? Existe um início, existe um meio. Qual é o objetivo? Deus vai mudar muitas vezes a realidade da nossa vida para que aquilo que Ele quer que ocorra tenha sucesso. Então vamos levar para essa passagem. Jesus, ele não tinha onde nascer naquele momento, nos meios normais, que seria talvez um hotel, numa pousada, mas não, Deus permitiu que fosse numa estalagem. Maria deve ter passado momentos muito difíceis, porque ela não estava com seus pais, não estava com parentes, não estava com amigos, não. Era ela e José, seu esposo, que acompanhou com muita fidelidade em todo o processo do nascimento de Jesus. Então, nós vemos assim, Deus transformando situações em bênção. Aí vieram mais à frente, vieram os pastores de Belém, onde Jesus foi adorado, uma milícia de anjos foi mandado, onde diziam glória a Deus nas alturas, porque hoje nasceu o Salvador. Então foi um momento assim espetacular, numa manjedoura, num local onde se criava animais, o gado, mas ali se transformou num momento de muita glória, onde aqueles anjos foram ali e se acamparam no céu e louvaram e adoraram. Foram momentos de extrema alegria. Então, essa é a situação. Nós temos que entender que ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, a pandemia está aí, os problemas estão ali no nosso meio, mas nós temos que fixar nossos olhos naquilo que Deus tem para nós, nas vitórias, na esperança, dias alegres virão, o Senhor não nos abandona. E algo que eu achei muito lindo é entender que Jesus ele agiu com muita constância. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 5, eu vou ler para você, diz assim, ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, que Deus encaminhe o nosso coração no amor dele, no amor, na paz, sentindo o amor dele, nos sentindo amados, amando o nosso próximo, quer dizer, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de paz. E de que forma? Na paciência de Cristo. Ou seja, Cristo foi paciente em todo início, meio e fim da sua vida. Ele demonstrou paciência, ele era estável, ele era constante, ele era perseverante, ele era firme em todos os momentos. Ele não se desviou de nenhum propósito definido pelo Pai. Como homem, ele sentiu a dificuldade, o problema, e o que ele fez? Ele clamou, ele chorou, ele buscou, ele vivia em monte orando. Por que será que ele venceu? Ele era fiel, mas ele estava ali na dependência também do Pai, para poder suportar os problemas e dificuldades. Nós vamos ter que compreender, quando Jesus veio no primeiro capítulo de João, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, verbo significa ação, quer dizer, houve uma atitude. Ele deixou os céus e veio para habitar conosco, para nos dar forças, ânimo, coragem, para nos sustentar nesses momentos difíceis. Para onde nós iremos, Pedro falou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então talvez você não saiba para onde ir. Não, eu venho nessa tarde dizer para você, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem como dobrar teus joelhos, você tem como orar, você tem como clamar, você tem como buscar. O Senhor não te abandonou e jamais vai te abandonar. Aleluias. E lá em Isaías 53 também nos é dito que os nossos pecados foram perdoados. A palavra diz em Isaías 53, 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele. Também diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quer dizer, não tem por que você andar desgarrado, não tem por que você andar como se não tivesse Deus, não tem por que você andar desgarrado do Pai. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Quer dizer, o pastor está ao teu redor, o pastor está cuidando de você. Então, isso mostra que Deus tem um fim, um propósito na minha e na tua vida. O que é essa fé, essa alegria, essa disponibilidade de viver na presença de Deus
E para quê? Para testemunhar de Jesus, para que aqueles que não creem passem a crer. Por quê? Por que eles vão crer? Porque eles vão ver a alegria do Espírito em nosso coração, eles vão ver que a nossa fé, a nossa vida está baseado na palavra, eles vão querer conhecer este Deus que tem trazido alegria ao meu e teu coração. E para encerrar, eu lembrei também, eu creio que Deus pôs no meu coração a Santa Ceia do Senhor. Aquele momento Santa Ceia poderia ter sido um aparente caos. Ali, Jesus teve que enfrentar o seu oponente, Judas, usado pelo inimigo. Ele poderia ter atrapalhado toda a situação, mas Jesus, com muita clareza, sabedoria, até falou para Judas: faça o que você tem que fazer e faça rápido. Mas ele permaneceu ali, ceando, falando daquele momento lindo e maravilhoso, que mais à frente seria o corpo, o sangue dele, aleluias, derramar na cruz do Calvário para a minha salvação e a tua salvação, para o meu perdão de Deus, para que meu pecado fosse perdoado, o teu também, aleluias. Então, Judas poderia ter atrapalhado, a Santa Ceia poderia ter virado caos se ele fosse fazer o que não devesse naquele momento. Talvez ele pudesse afrontar Jesus, brigar ou atrapalhar. Não, Deus deu solução. Jesus, com sabedoria, falou para ele fazer. Ele não impediu Jesus de fazer nada, porque justamente era plano de Deus Jesus passar tudo aquilo. Satanás achou que a vida de Jesus tinha acabado, que o plano dele, que ele tinha vencido o plano dele, mas não. Ele ressuscitou, está à destra do Pai, glória a Deus, olhando para a minha vida e para a tua vida e intercedendo. Como advogado, ele tem intercedido pela minha causa e pela tua. Então, o que Deus quer é que nós venhamos aprender a reagir diante do aparente caos. O Senhor quer que nós venhamos a reagir de forma correta diante dos Judas que se levantam para tentar atrapalhar a sequência da nossa vida, para tentar atrapalhar o plano que Deus tem. Ele vai tentar atrapalhar já iniciando pela dor no nosso coração, pela nossa área emocional. Ele vai colocar uma nuvem negra ao nosso redor, nós vamos olhar e parece que nós não enxergamos nada. Nós vamos nos sentir oprimidos, afadigados, entristecidos, mas vamos lembrar que isso é um aparente caos, isso não é a verdade, isso não é a realidade do cristão. O cristão veio para ser feliz, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então ele quer hoje, você adorando e louvando o nome dele. Então que eu vou estar orando, pedindo que o Senhor coloque alegria e paz no teu coração. E que no decorrer da semana também, você vá lembrando essa palavra e vá orando, vá pedindo, vá clamando. E não esqueça que somos dependentes do Senhor. Eu vou orar por você, já tenho orado por cada pessoa que vai estar ouvindo esses vídeos. Eu vou estar orando neste momento para que o Espírito Santo esteja trabalhando no teu coração e colocando mais paz no teu coração, mais entendimento da tua palavra, da palavra dele. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus que nós estamos reunidos, Deus querido, obrigado, porque eu sei que o Senhor colocou em nosso coração o desejo de fazer mais um vídeo para esse canal que o Senhor permitiu, o Ministério Evangelizar. Estamos aqui para que teu nome seja honrado, glorificado, para que vidas sejam alcançadas através da câmera, Pai, através desse vídeo. Eu quero interceder por aqueles que estão assistindo neste momento esse vídeo. Eu sei que as coisas até aparentam estar num caos, mas o Senhor ainda é Deus, o Senhor ainda continua no controle de todas as situações, Pai. Senhor, toca nessa vida agora, toca, Pai, repreenda, Pai, todo espírito da confusão na mente, repreenda todo embaraço, repreenda toda opressão, repreenda, Pai, na casa dessa pessoa toda tristeza, repreenda agora na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa, o desânimo, Pai, repreenda, Pai, o desespero, Pai, repreenda o medo, Pai, repreenda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Envia teu anjo para dentro dessa casa, Pai. Que teu Espírito Santo esteja realmente no coração dessa pessoa, Pai. Avivando, dando paz, dando alegria, o renovo, Pai. A certeza da vitória, a confiança em Ti, a firmeza, Pai, a constância nos passos.
Senhor querido, ajuda cada um de nós a reorganizarmos a nossa vida espiritual, Pai. Mesmo mediante os problemas, que nós possamos estar orando, buscando, clamando e meditando a Tua palavra, que é aquela que norteia o nosso caminho, Pai. Eu te peço a Tua bênção, Pai. A Tua bênção sobre cada filho, cada filha, sobre aquele que tem acompanhado este canal. Eu te peço o Teu agir, Pai. Que seja uma semana abençoada, Pai. Que seja uma semana guardada pelo poder do Teu Espírito, Pai. Nos guarda do homem maligno, da seta que voa de dia, do homem sanguinário, Pai. Dá livramento para o Teu povo, Pai. Dá livramento para as nossas vidas, Pai. Continua falando aos nossos corações através do poder da Tua palavra, que não volta vazia, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeço a você, obrigada por estarmos aqui. Vamos continuar em oração, clamando e aguardando a vinda de Jesus que está próximo, amado. Em nome de Jesus, fique na paz, Senhor Jesus.